Bem, então vamos lá para o capítulo 24. Eu já tenho dito isso, falei mais de uma vez a respeito da divisão dos versos e dos capítulos. Então, por exemplo, esse é um capítulo bem apropriado, é um exemplo aqui para isso. Porque ele começa 2 versos antes do começo do 24. O assunto está lá 2 versos antes. Então, no verso 36 do 23, começa o assunto aqui. O 24 está no meio ali, né? Então, ele começa aqui. Não foram inspirados por Deus, né? No sentido de tem que ser aqui, tem que ser ali. É mais para a gente poder achar o capítulo de uma forma mais fácil. E o capítulo termina no 19. Mas ele vai até o 20, só que o 20 já faz parte do 25. Não sei se eu confundi você ou se eu ajudei. Mas é assim, não tem problema, né? Então nós vamos falar um pouquinho do 36 em diante e vamos até o 19, porque depois começa um outro assunto, um outro capítulo, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o reinado de Jeoaquim. Jeoaquim se chamava Eliaquim. Mas o faraó Neco também constituiu o rei ali, filho de Josias, né? Em lugar de Josias, seu pai, mudou seu nome para Jeoaquim. Porém, ele levou Jeoacás, esse de 3 meses, né? Lembram-se de 3 meses? Levou para o Egito e ali ele morreu. Jeoacás, 3 meses só. E Jeoaquim, então, seguiu, deu ouro, prata para Faraó, etc. E agora vem o verso 36, que é o começo, aqui praticamente seria o início do capítulo 24. Né? Bom, tinha Jeoaquim, que é Eliaquim, idade de 25 anos. Eu acho que você percebeu, como eu, a idade tenra da maioria dos reis, né? 8, 25, 22, 21, bem novos, né? Bem novos. Lógico que eles estavam ali acompanhando o pai, especialmente aqui em Judá, lá em cima, não, ali era uma baguncinha, né? Mas aqui havia um interesse de Deus para seguir o caminho para o Messias, viria de Davi, então tem que seguir por ali. Eram descendentes, todos os reis de Judá foram descendentes de Davi, cumprindo assim a promessa que Deus tinha feito ali, que do descendente de Davi nasceria o renovo, que é Jesus Cristo, nosso grande Senhor. Então vem aqui o Eliaquim, que é o Joaquim, ele reinou 11 anos sobre Jerusalém, ou em Jerusalém, dá o nome da mãe, e o verso 37 é o verso triste, é a pequena biografia. No verso 37 a gente lê assim: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Que pena. Teve o exemplo de Josias, né? Teve o exemplo também de Ezequias, que foram bons reis, né? Que fizeram muitas coisas por Israel, acabaram com uma parte da idolatria, né? Josias foi o mais afoito, né, para isso, mas esse daqui, que pena, Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor. Bom, nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, então agora começa o 24, verso 1. Subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí você vai encontrar Daniel como profeta logo mais, e outros que estiveram vivendo nessa fase de Nabucodonosor. Né? Aqui fala rapidinho, mas foi uma fase longa o reinado de Nabucodonosor. E aqui voltando então, por 3 anos, aqui diz que o rei da Babilônia foi contra Jeoaquim, e contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Depois de 3 anos se rebelou. Ele acabou dizendo, não quero mais ficar sobre ele, e infelizmente ele tinha que continuar ali, porque eram muito mais fortes do que ele, a menos que Deus dissesse, não, vamos lá dar um jeito e vamos vencer Nabucodonosor. E não aconteceu isso. Enviou o Senhor contra Jeoaquim outros povos, e cita aqui no verso 2, caldeus, sírios, moabitas, amonitas, enviou contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas e seus servos. Bom, Judá, pelo mandato do Senhor, então removeu a presença de Jeoaquim
por causa dos pecados cometidos por Manassés. Manassés criou um problema seríssimo ali para o povo de Judá, o povo que morava em Jerusalém e todo o Judá. E o verso 4 é triste, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Não, você não tem como... Está falando de Jeoaquim, né, agora. Derramou muito sangue, matou muita gente. Muitos reis, para se estabelecerem, eles matavam a família do antecessor. Isso acontecia lá no norte, lá em Samaria, em Israel. Matavam todos da família do antecessor, para que ninguém se levantasse. Então, a partir dali, começa uma nova fase. É a minha família, mato todos os que passaram. Quando Jeoaquim assumiu, ele procurou matar todos aqueles que poderiam ameaçá-lo como rei. De qualquer maneira, pessoas que estavam ligadas a Deus e tinham mensagens de Deus tinham um alvo nas costas. Não é? Pessoas que tinham a palavra de Deus, os profetas, por exemplo, eles chegaram a ser odiados por Jeoaquim. E finalmente Jeoaquim descansou, né? Dormiu. Não dormiu no Senhor, pelo que parece aqui, porque descansou Jeoaquim com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou no seu lugar. Então houve um curto reinado de 3 meses de Joaquim, sai Jeoaquim, entra Joaquim. Você está percebendo aqui que nesses últimos versos, no segundo livro, nos últimos capítulos, digo melhor, deste livro do Segundo Reis, você percebe que não entra mais, ninguém fala mais nada de Samaria e tal, etc. A não ser Josias limpando Samaria também. Mas não falam mais. Por quê? Porque já tinha passado. Samaria e Israel estavam nas mãos dos assírios. Deus permitiu que eles fossem usados para dar uma lição tremenda no povo. Só que não se reergueu mais. Pelo contrário, o que vai acontecer aqui, a partir do final deste capítulo, é que Deus também usou uma outra nação, Babilônia, para corrigir Judá, ou para corrigir Jerusalém também como a cidade. Bom, ficou 18 anos, período pequeno, e o versinho triste, qual é? Verso 9, fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Jeoaquim matou muita gente, Jeoaquim adorou ídolos, encheu a cidade de sangue, como diz aqui, um banho de sangue, matou para se manter no poder e fez tantas outras coisas, e o seu filho seguiu o caminho. E aqui diz que ele tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Muito pouco, né? Muito pouco. E fez o que era mal diante do Senhor. Bom, naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor a Jerusalém, a cidade foi cercada. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, verso 12, ele, sua mãe, seus servos, os príncipes, os oficiais e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, agora fala do rei da Babilônia, o levou em cativeiro e toda a sua família. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor, levou os tesouros da casa do rei, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão para o templo. Então foi levando, tudo era dele. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, homens valentes, artífices, ferreiros, todos 10.000, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre na terra. E aqui vai nessa leva aí também Daniel, né? E a história dele vem para frente aqui, a gente não vai falar agora. Mas o que acontece aqui? O povo pobre ficou, para não haver levante, para não haver crescimento, vivam aí. Para que não haja desenvolvimento da tecnologia, eu vou dar o pior para vocês. Vocês vão ficar aí e não vão ter como se reerguer. Por quê? Porque tudo vai ser destruído. No próximo capítulo nós vamos ver essa questão da destruição. Mas tudo vai ser destruído aqui, para que vocês não tenham mais lembrança do passado. E o passado do povo de Israel
tinha que ver, estava envolvido com Deus. O passado do povo de Israel tem que ver com Deus. É isso que vai mostrar o livro de Crônicas. O primeiro livro de Crônicas, a partir do capítulo 1, Deus se manifesta na história. E ele vai dizer assim, eu estou com o povo na história. Eu não dei corda e deixei o povo viver, né? Os deístas é que pensam assim. Deus existe, mas ele deu corda no mundo e deixou o mundo funcionar por si mesmo. Quer dizer, Deus não tem empatia, Deus não vai atrás do homem, Deus não tem um plano de resgate do homem. Ele só fez funcionar e foi embora. Isso é bastante triste, né? Ter esse conceito, ter esse pensamento é uma coisa muito triste. Deus não cuida de mim, não está nem interessado em mim, deu corda e está deixando funcionar tudo aqui de qualquer jeito. Ele deixa o povo pobre, não tem reação, não tem crescimento, ele leva o povo mais abastado, que tinha conhecimento, começa a sugar o conhecimento dessas pessoas. Todos os homens valentes até 7.000, os artífices e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. E estabeleceu, verso 17, em lugar de Joaquim, ao tio paterno desse, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Esse daqui é o último rei, o reinado de Zedequias. 21 anos começa, 11 anos reinando, mas você já sabe, aqui ele já estava ligado à Babilônia. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. E agora começa o capítulo 25, no último verso do capítulo do 24, né? Do último verso do 24. Então, aqui nós estamos entendendo que Deus está controlando a história, Deus está dirigindo, mesmo sendo estes últimos reis da história de Israel. No próximo capítulo nós já vamos ver a queda, né? O capítulo 25, nós já vamos ver a queda de Jerusalém, aí a coisa já vai ficar ruim. E quando entra em Crônicas, mostra esse caminho. Estou repetindo isso porque isso é importante. Quando a gente entende isso, a gente entende esses livros aí que tem muita morte, que tem muita coisa ruim. Existe o caminho que Deus está fazendo. Olha, eu estou conduzindo, eu estou atrás, eu estou com vocês. Eu estive em Angola recentemente, alguns já sabem, eu fui sequestrado há muitos anos atrás, em 82, quando fui missionário ali, minha esposa e nosso filho de 1 ano e 3 meses naquela altura. E por 2 vezes o governo tentou nos tirar, nos achou e tentou nos tirar, e foram tiros e foi um perigo muito grande. E indo agora pela última vez em Angola, umas semanas atrás, com o pessoal da Novo Tempo, foi muito bom. Mas alguém se aproximou de mim e disse assim, olha, eu sou o coronel, e deu o nome dele, e disse assim, eu estava comandando o exército do governo quando por 2 vezes tentamos tirar você da guerrilha e não conseguimos. E quando nós vimos que a vida de vocês estava em risco, nós demos um passo para trás, mas estávamos monitorando vocês, nós sabíamos onde vocês estavam. Bom, se soubéssemos disso, até teríamos um pouco mais de conforto, né? Que nós não estávamos sozinhos, eram 300 guerrilheiros, 150, às vezes 200, e fomos para um campo de prisioneiros depois, mas eles nos conduziam. Mas Deus estava conosco. A gente teve algumas dúvidas de que Deus estava conosco, somos humanos, mas Deus disse, eu estou com vocês. Disse isso para mim, para minha esposa, para o médico, para a esposa dele, para a Vitória, que era enfermeira. A enfermeira está lá, inclusive, reconstruindo o hospital, com a ajuda de muitos ex-alunos dali. Mas é assim, Deus está conduzindo. Aqui, esse coronel eu não sabia, eu não conhecia. Me confortou muito saber que ele estava hoje, né? Eu precisava naquela altura, mas como saber? Não tinha. Mas Deus nos confortou ali. Deus está conduzindo sua vida. Mesmo que as coisas sejam difíceis, que os inimigos venham, Deus está conduzindo a sua vida. Vamos orar? Pai bondoso, somos-te gratos pela história que este livro de Reis está nos trazendo. E nós temos uma certeza, depois de tudo isso, o Senhor está conduzindo a nossa vida. O Senhor está por trás de todas as coisas. O Senhor está cuidando de cada passo, de cada momento da nossa vida.
e dá-nos esta certeza, mesmo que não vejamos o Senhor ou que não possamos sentir este cuidado, o Senhor está ali. E isso deve nos confortar e nos guiar. Em nome de Jesus, amém.